Vamos entender o que foi a abolição da escravidão. Ela ocorreu por meio de um processo este que ocorreu 18 anos depois da Guerra do Paraguai. A gente tem a intensificação do movimento abolicionista dentro da sociedade porque o exército começa a se recusar No, God! No, God, please, no! No! a perseguir as pessoas escravizadas que fugiam. Então, essa ampliação, esse surgimento de grupos abolicionistas se intensifica a partir do final da Guerra do Paraguai. Mas e aí? O que acontece? Como essas medidas abolicionistas vinham crescendo, Dom Pedro II precisava agradar essa parte da população que queria a abolição. Só que ele não podia desagradar a elite, que era o que sustentava o governo dele. Então, o que ele fez? Ele começa o processo de abolição da escravidão de maneira gradual. A gente vai ter uma série de leis abolicionistas criadas. Elas são a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea. Isso tudo começa a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proíbe o tráfico internacional de escravos. Só que isso não abolia a escravidão, só cortava o tráfico de escravos. E como essas leis desagradam as elites, Dom Pedro II fez a Lei de Terras. Essa lei é o que faz com que negros livres e imigrantes não possam ter acesso a terras. Explicando de uma forma mais curta e grossa, os senhores de escravos vão perder a mão de obra, mas eles vão ganhar terras que a realeza possui. A monarquia escravista demorou no processo de abolição, e quando aboliu foi sem nenhuma lei de reparação ou indenização, deixando assim as pessoas pretas e pardas em estados de vulnerabilidade. Apenas 100 anos depois, em 1988, é quando começam a vir as políticas afirmativas, por exemplo, a lei de cotas. Mas aonde entram os concubinos carnavalescos? Eles representam uma possibilidade de ação coletiva nos dias de carnaval, mas trazem consigo também formas de identidade diferenciadas. Provavelmente o termo cucubim teria origem na Bahia, onde esses grupos, ainda no período colonial, eram compostos exclusivamente por pessoas que foram traficadas da África para o Brasil. Cantavam suas cantigas bárbaras unicamente na linguagem de suas terras natais. Os cucumbins carnavalescos não representam apenas uma reprodução de antigas festas coloniais. Eles eram uma manifestação mais ampla, uma elaboração criativa de seus participantes, estabelecendo diálogo entre as novas formas de se brincar o carnaval da década de 1880, com os elementos culturais presentes entre as culturas negras da cidade. E ali na Rua da Ouvidoria, no Rio de Janeiro, os cucumbins carnavalescos deixavam de ser apenas um grupo de performance para ser diretamente relacionado a essa nova cultura política de liberdade, que via sendo construída no Rio de Janeiro, a partir de diversas frentes, tanto do abolicionismo parlamentar, imprensa, participação popular, seja de escravos ou livres, e que tinha no carnaval um vetor de criação, transformação e representação.